tema da mensagem de hoje é hora de se posicionar. Mas antes de darmos início a essa mensagem, gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse mais uma vez comigo. Orasse por mim. Pai, muito obrigado. Temos o privilégio de aqui nos reunirmos mais uma vez na Tua casa, esse lugar que nós denominamos a Tua casa, casa de oração, onde podemos nos encontrar, rendermos a Ti honras. Muito obrigado. Continue a falar conosco mais uma vez, Deus. Somos Teus filhos, ovelhas do Teu pasto. Que o Senhor nos guie por todo o caminho. E que nós, como Tuas ovelhas, estejamos atentos em todo o tempo à Tua voz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala aí para ela, é hora de se posicionar. Tem mulher que já falou com gana para o marido assim, ó, é hora de se posicionar. Gostaria de ler com você Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Eu não sei como que está aí na frente, mas aqui para mim está bem alto o volume, tá? Se puder dar uma seguradinha, eu vou ficar um pouquinho mais à vontade aqui. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Eu quero conversar com você sobre a história de Moisés e alguns ensinamentos e algumas chaves que Moisés nos deixa na sua trajetória de vida. Moisés foi, podemos dizer que com certeza, uma das figuras mais importantes no Velho Testamento. Ele conduziu o povo hebreu ali no Egito. Moisés escreve os 10 mandamentos. Foi também quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu quero falar um pouco com você sobre o posicionamento que Moisés tinha, que levou ele a receber essas grandes tarefas. Ouvimos na semana passada, nos foi falado sobre sermos valorosos e o posicionamento que se espera de alguém que por Deus é considerado alguém valoroso. E eu quero dar praticamente continuidade a essa mensagem, porque as nossas ações, as nossas decisões, como nós lidamos com as nossas vidas, determinam se somos aprovados por Deus ou não. Determina e mostra para Deus se somos confiáveis ou não, se somos passíveis de ser entregue a nós tarefas importantes, assim como foi entregue para a vida de Moisés. E tem algumas coisas que todos nós vamos viver. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, mas pastor, eu vim aqui só porque minha mulher veio, eu vim aqui só porque fulano veio, eu nem acredito em Deus, assim, eu sou meio que agnóstico, eu sou ateu, eu sei lá. Mas todos nós precisamos tomar decisões difíceis, e essas decisões apontam o caminho, apontam o nosso futuro, é a respeito da nossa significância aqui na terra, tem a ver com o nosso sucesso, tem a ver com a satisfação que queremos alcançar, tem a ver com as nossas vidas.
E nós precisamos parar para refletir sobre isso. Sobre as questões fundamentais da vida. Eu gostaria de ler com você Hebreus capítulo 11, versículo de 23 a 27. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi considerado escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Quero dar o pano de fundo dessa história para você, para a sua melhor compreensão. Jacó já estava no Egito e alguns israelitas mudam para o Egito. Está lá em Êxodo capítulo 1. E ao mudarem para o Egito, as parteiras olhavam, e o texto, se não me falha a memória, no capítulo 2, diz assim, que eles eram tão abençoados por Deus, que as mulheres hebreias davam muito mais filhos e se recuperavam muito mais rápido do que as mulheres egípcias. E depois dessa galera ter mudado para o Egito, e o Egito começou a subjugar os hebreus, colocar os hebreus para trabalhar debaixo da força do chicote, e ali eles estavam, e a história conta que o Senhor estava com eles, o Senhor estava abençoando tudo aquilo que eles estavam fazendo, por mais que eles tivessem se colocado em uma situação de cativeiro. Por mais que a coisa não estava muito boa, era visível você olhar para a vida dos hebreus e ver que o Senhor estava abençoando eles. E em um determinado momento surge um novo rei, um novo faraó. E esse novo faraó olha, depois de muito tempo que esse povo ali estava estabelecido, e olha, opa, tem alguma coisa de errado aí. Os hebreus já são mais numerosos do que nós. Isso é preocupante, porque se eles estão sob controle aqui, mas se um dia algum inimigo vier nos atacar, eles podem muito bem se juntar aos nossos inimigos e facilmente seremos vencidos. O pano de fundo era esse. Mas daí a história continua no capítulo 2 dizendo assim: mas havia 2 da tribos de Levi, que se casaram e deram à luz a um menino. E temendo esse crescimento, o faraó olha e diz assim para as parteiras hebreias: matem todos os meninos. As parteiras hebreias, temendo a Deus, não conseguiram cumprir a ordem que lhes fora dada, e de repente Faraó chama-as e diz assim: por que vocês não estão fazendo aquilo que eu mandei? Os hebreus continuam crescendo, eles continuam se desenvolvendo, e assim, é um risco para o meu reinado, é um risco para os egípcios. E ele dá uma ordem, um decreto, que todos os meninos
fossem lançados no rio. Eu acho que daqui para frente fica mais fácil de você conhecer a história. Lembra do sexto Moisés, né? Você, mãe, já deve ter passado por isso. E daí a mãe de Moisés, esse casal da tribo de Levi, faz um cesto e observa a hora que a filha do faraó toma banho, se banha e vai e coloca esse menino ali no rio para que a filha de faraó a encontre. E a irmã de Moisés vai até a filha de faraó e diz assim: olha o que a senhora encontrou, eu conheço uma mãe de leite. Ela pode alimentar o menino chora de fome. E a filha de faraó, né, deslumbrada com a beleza do menino, que ainda não se chamava Moisés, porque quem dá o nome de Moisés a Moisés é a filha de faraó um pouquinho mais para frente. O menino era lindo e ela, né, enche os olhos e diz assim: nós precisamos arrumar alguém que amamente. E rapidamente a irmã vai e busca a mãe. E a filha de faraó olha para a mãe do menino e diz assim: leve-o para a sua casa. É como se ela dissesse assim: até que ele não tenha mais necessidade de leite materno, mas depois você me devolva. Então, um hebreu que era para ter sido morto é devolvido à sua mãe para que fosse alimentado. E mais para frente você vai ver a história que a mãe do menino leva o menino até a filha de faraó, entrega a ele a filha de faraó. Ela dá o nome a esse menino por ser encontrado nas águas de Moisés. E um pouco mais para frente nós vamos ver que Moisés, nascido dos hebreus e criados pelos hebreus, começa a viver no palácio. E um dia, Moisés, consciente de que era um hebreu, vê um egípcio castigando firmemente um hebreu, e Moisés se revolta e mata o hebreu. A história conta que ele olha para o lado e assim, ninguém viu, e ele vai e enterra e esconde esse hebreu, né? Mas daí no outro dia, numa suposta confusão que aconteceu lá, alguém vira para ele e diz assim: mas eu vi ali que você matou o hebreu. Dele já pensa, ferrou tudo. Já o faraó vai estar sabendo que eu matei um hebreu, e isso será cobrado de mim, e será cobrado de mim com a minha própria vida. E quando o faraó fica sabendo, o faraó persegue Moisés, mas não consegue encontrá-lo. Ele vai para Midian, para as terras de Midian. Ao chegar nas terras de Midian, na beira de um poço, ele ajuda algumas mulheres que ali estavam pastando as ovelhas do seu pai, e alguns homens ali estavam também, não permitiam que elas tirassem água para dar de beber a essas ovelhas. E Moisés intervém, é como se ele dissesse assim: elas chegaram primeiro, elas têm o direito de dar água ao rebanho delas primeiro. Como assim? E ele intervém e cuida disso, e essas mulheres dão água aos seus rebanhos e voltam mais cedo para casa nesse dia. E o pai delas olha e diz assim: mas por que vocês voltaram mais cedo? Ela: ei pai, teve um homem lá que interveio ao nosso favor e nós conseguimos dar de beber aos nossos animais mais cedo e voltamos mais cedo para casa. E ele diz assim: quem é esse homem? Tragam-o aqui. E Moisés vai para a casa de Jetro. Casa-se com uma de suas filhas, e apartando e cuidando das ovelhas do seu sogro,
no monte, o Senhor fala com ele: Moisés, eu tenho uma missão para você. Daqui para frente você já deve conhecer a história. E o Senhor entrega uma missão a Moisés. O que eu quero que você entenda é que não é entregue uma missão a Moisés do nada. O Senhor nunca vai entregar missões a pessoas que não demonstraram já o tipo de decisão que elas precisam ter. E existem algumas chaves nessa mensagem aqui que mostra que Moisés, sim, era uma pessoa confiável. Um pouquinho mais para frente nós vemos Paulo escrever aos Hebreus, foi o texto que lemos, e falar sobre Moisés. Existia um homem que tinha o privilégio de viver no palácio, de estar no palácio, de se comportar como um egípcio, de ter tudo aquilo que ele queria ter, de viver aquilo que ele gostaria de viver, mas porém, por amor a Deus e por reconhecimento de quem era, da tribo de onde tinha vindo, do povo a qual tinha nascido, ele rejeita todas essas coisas para agradar a Deus. E a primeira questão aqui é sobre identidade. A primeira questão aqui é que Deus, ao falar, ao ver as ações de Moisés, olha e diz: tu és confiável, Moisés, e aquilo que você tem feito me agrada. Você está conseguindo, em meio a isso tudo, em meio ao seu contexto aí, em meio às adversidades, por mais que você não teve controle da fé dos seus pais, por mais que você não teve controle do movimento que os seus pais fizeram, você me agrada, e você não vive em relação às circunstâncias a qual você está inserido. Moisés, você está tomando as decisões provenientes da sua fé. Uau! Você reconheceu, você abriu mão de viver com essa turma para viver aquilo que eu tenho, os meus planos, e por isso, assim, eu tenho mais para você do que você imagina. A pergunta que eu quero fazer: quem é você? Sabe por quê? Porque assim como Moisés teve a convicção clara de quem ele era, nós precisamos ter a convicção clara de quem somos. E muitas vezes nós usamos como desculpas para as nossas más escolhas os ambientes a qual estamos inseridos. Nós usamos como desculpa para as nossas más escolhas aquilo que os nossos pais fizeram. Nós usamos como desculpa o contexto, da cidade a qual vivemos. E para nos tornarmos uma pessoa confiável, precisamos se romper com aquilo que é errado. Precisamos deixar claro e vivermos a verdade. Do que você precisa abrir mão para viver a verdade da sua identidade. Porque tem gente que tenta se comportar como o outro. Tem pessoas e tem cristãos que tentam imitar o outro, olham e dizem assim: não, mas se eles fazem, se ele faz, eu também posso fazer. Qual é a sua identidade? Moisés se recusa a ser quem ele não era. Por mais que todo o cenário estivesse montado, Moisés se recusa e diz assim: eu não sou um egípcio, eu sou um hebreu.
E hoje um dos maiores fatores de estresse existente é as pessoas quererem vender, ser aquilo que elas não são. Porque isso é algo insustentável. Isso é insustentável dentro do casamento, isso é insustentável na sua empresa, no local onde você trabalha, isso é insustentável aqui na igreja, na sua vida espiritual. Para as pessoas que te conhecem espiritualmente. A Bíblia fala que quando ainda éramos uma massa informe, o Senhor já tinha planejado todos os nossos dias. E a primeira questão básica que Moisés desvenda é descobrir quem ele era. E Moisés resolve abrir mão. E diz, eu sei quem eu sou. Eu sei que as minhas decisões vão me fazer trilhar um novo caminho, mas eu estou disposto a abrir mão de tudo isso por quem eu sou. Assuma a sua responsabilidade. O versículo 25 diz que ele decidiu ser maltratado, do que ter um breve deslumbre da sensação do prazer do pecado. Ele falou, não, isso aqui é um mero deslumbre, eu tenho muito mais para viver do que isso. Qual é a desculpa que você tem dado? Para não viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Porque a segunda coisa que eu quero que você entenda, além da sua identidade, é que você é responsável por ela. Você é responsável pelo rumo que a sua vida vai tomar. Você é responsável pelo que você come, pelo que você bebe, pelas suas escolhas. Porque muitas vezes nós olhamos e vemos as pessoas olhar e dizer, não, mas a vida de crente, ela é muito chata, ela é cheia de não pode beber, não pode pornografia, não pode isso, não pode aquilo, não pode fumar. E daí existem pessoas que olham e dizem assim, onde está o prazer da vida? Onde está a diversão? E elas não conseguem entender que elas estão se enfiando em um buraco maligno, onde a desconexão entre elas e Deus é evidente. E eu e você precisamos aprender que a vida de santidade, ela é muito mais prazerosa do que uma vida de pecado. Acontece que tem muito crente dentro da igreja, olhando para aquilo que o Senhor os chamou para viver, e está olhando e dizendo assim, essa vida é chata. Essa vida, ela é esquisita, parece que ela é sem graça, parece que essas pessoas nunca se encontraram com Cristo de fato e não conseguem entender o prazer que há estar em conexão com Deus, o prazer que há em uma vida de santidade. Por isso, quando nós vemos pessoas trocarem, uma vida de santidade por prazeres terrenos, nós nos perguntamos, o que essas pessoas estão fazendo?
Moisés é escolhido pelo Senhor por suas ações. Mas no versículo 25 ele teve que escolher a Deus. Uma das marcas da maturidade emocional e espiritual é você parar de colocar a culpa em outras pessoas pelos seus problemas. Você ainda está culpando as outras pessoas por aquilo que tem acontecido com você, pelos seus problemas? Deixa eu te informar. Essa é uma forte marca de alguém que é imaturo espiritualmente. E quando Moisés cresce na sua fase adulta, ele se recusa a continuar dando desculpas. Ele se recusa a continuar vivendo aquilo que ele estava vivendo. Uma outra marca da imaturidade é quando você deixa de ser a vítima de tudo aquilo que acontece ao seu redor. Maturidade é dizer, é ver, é olhar, é pensar, sim, sobre as coisas que estão ao seu redor, sobre o que aconteceu com você, é entender qual é a sua história, mas dali para frente, a responsabilidade, o rumo que a sua vida vai tomar, não tem a ver com a sua história, é responsabilidade sua. Mas existe muita gente também olhando para trás e dando desculpa para suas escolhas hoje, para aquilo que elas vão viver até amanhã, porque estão olhando para trás. Nós não podemos culpar os outros pela situação e direção que as nossas vidas têm tomado. Essas são as nossas escolhas. Sabe por quê? Porque nós estamos tão próximos de Deus quanto queremos estar. Nós estamos tão próximos de Deus quanto queremos estar. Essa é uma responsabilidade nossa. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Defina e determine a sua prioridade. Moisés olha e diz assim, ó, eu considero tudo isso aqui, ó, como nada, diante daquilo que eu quero viver. E talvez muitas coisas tenham sido apresentadas a você, e você até se preocupa em vivê-las, mas existe uma insatisfação aí dentro de você, existe um descontentamento visível, e que você consegue, é um buraco que você não consegue preencher, porque você não entendeu ainda que não foi para isso que o Senhor te chamou. Mas muitas vezes nós estamos procurando viver aquilo que o outro ali vive, aquilo que o outro ali quer viver. Considerar, assim como Moisés considerou, avaliar se é isso mesmo que o Senhor te chamou
para fazer é de suma importância na sua vida. O que realmente é importante na sua vida? Quais são os seus valores? Quais são as suas prioridades? Você consegue responder aquilo que é importante para você e aquilo que não é importante, aquilo que é prioridade, aquilo que não é prioridade? Se você tem de fato escolhido preservar os seus valores, ou se você tem aberto mão deles? Porque isso tem tudo a ver com essa outra pergunta que eu quero fazer para você. Você sonha um dia ser usado por Deus assim tremendamente? Porque se você disser, ou se você disse sim, ou pensou aí, né, você vai precisar dizer sim para Deus. E você vai precisar dizer não para muita coisa que hoje você diz sim. Um dos maiores problemas que temos hoje são os cristãos que não conseguem dizer não. Aquilo que o Senhor já afirmou, reafirmou, que não é para ser feito. São pessoas que querem viver dizendo sim para as propostas desse mundo e também dizer sim para as coisas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, essas coisas não são compatíveis, uma coisa impede que você viva a outra. E por isso encontramos dentro das igrejas cristãos frios espiritualmente, que não conseguem viver o seu chamado, que não conseguem viver de fato aquilo que o Senhor os chamou para viver, que não conseguem ter alegria. Pessoas que estão vivendo através das propostas desse mundo de poder, prestígio, prazeres, possessões. O que vale mais para você? Aquilo que alguém planejou para você, ou aquilo que Deus planejou para você? O que vale mais para você? Agradar as pessoas que estão ao seu redor ou agradar a Deus? O que vale mais para você? Porque por vezes, para agradarmos a Deus, seremos injustiçados. E a Bíblia fala, ó, bem-aventurados vocês que forem perseguidos por escolher a mim, por fazer as escolhas provenientes à fé. Ter paz com Deus, tem mais valor para você do que ter posses? Mas aí o texto que lemos fala que ele contemplava uma recompensa que não se podia ver. Fé. E talvez uma pergunta que você se faça ao se deparar diante das questões da vida é perguntar qual a recompensa, e talvez por isso você tenha feito
escolhas que não têm a ver com a sua fé, mas escolhas que você olha e consegue enxergar a recompensa delas, ou hoje, ou amanhã, ou logo ali, e talvez as escolhas provenientes da fé você não consegue ver. Seus valores são determinados pela sua visão. Para onde você está olhando? A Bíblia fala que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. É exatamente disso que nós estamos falando. Estas são algumas questões básicas: identidade, responsabilidade e prioridades. Mas tem uma ainda que é maior do que essa. Escolha quem será a sua autoridade. Escolha quem tem a última palavra sobre a tua vida. Escolha quem tem a última palavra sobre as suas escolhas. Sabe por quê? Porque muita coisa você vai olhar e será agradável aos seus olhos e será até moral e ético, mas o Senhor vai olhar para você e dizer: não faça, porque não é isso que eu tenho para você. Você vai olhar: mas Deus, nem é pecado. Mas o Senhor vai falar assim: não, você não me escolheu como autoridade sobre a tua vida, os meus caminhos não são melhores que os seus, então escolha, a sua escolha é esta aqui. Todos nós iremos um dia prestar conta das nossas vidas. E é de forma individual, você não vai dar um jeitinho, porque você olha e diz assim: ou não, a minha mulher, ela ora assim, todo dia. Então assim, ei pastora, minha mulher é uma bênção. A sua mulher não vai conseguir resolver o seu problema no dia de prestar conta. Nossa, o meu líder de célula, pastor, o meu líder de célula é uma bênção. O seu líder de célula não vai resolver o seu problema no dia da sua prestação de conta. Mas pastor, a igreja é uma bênção. A igreja não vai resolver o problema, o seu problema, no dia da sua prestação de conta. São as suas escolhas, são aquilo que você definiu como autoridade sobre a tua vida. Quem fala mais alto aí dentro de você? Eu costumo dizer que nós ouvimos 3 tipos de vozes constantemente. Todo mundo ouve, tá, gente? Todo mundo ouve. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: todo mundo ouve 3 tipos de vozes. Você ouve a voz do Espírito Santo, você ouve a voz da sua carne e você ouve a voz de Satanás. Mas pastor, todo mundo ouve a voz de Satanás. É a dica maldita que ele entrega para você. Daí se você vai abraçar ela ou não é outra coisa. Mas todo mundo ouve esses 3 tipos de vozes. E você pode decidir que Satanás não é a autoridade da sua vida, mas você se entrega à autoridade, à voz da sua carne. E ao entregar a voz da sua carne, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, você vai se dar mal do mesmo jeito. Por isso, essa é uma das lições que podemos tirar desse texto mais importantes. Quem governa a sua vida? Quem é a sua autoridade espiritual? Quando eles estavam
no Egito, eles tinham um governante, eles tinham um faraó, a qual quem se opusesse a ele dizia, está vivo, está morto, ele fazia o que ele queria. Acontece que por muitas vezes nós nos colocamos sob governos que nós não deveríamos nos ter colocado e pensamos que isso não vai nos trazer morte. Pensamos que isso não vai nos trazer resultados e abrimos mão de sermos governados pelo Senhor para sermos governados muitas vezes por aquilo que mais nos agrada. Mas acontece que muitos de nós dizem, não, eu quero ser governado por Deus. As suas escolhas, as suas decisões, têm sido escolhas e decisões provenientes da fé que você processa, porque talvez escolher e dizer que quer ser governado por Deus e achar que vive isso é apenas uma mentira que Satanás está contando para você. E você continua vindo à igreja de forma constante, dizendo que é um cristão, sem decidir como Cristo decide, sem escolher aquilo que Cristo escolheria, sem fazer aquilo que Cristo faria. É hora de se posicionar. Quem é que realmente está no controle da sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 24, a parte A diz, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará-se a um e desprezará o outro. Quem é o número 1 da sua vida? Sabe por quê? Porque nós precisamos perseverar nas nossas decisões. E muitas vezes nós vemos as pessoas adentrarem a este lugar e fazer uma escolha, e quando saem da porta para fora, começam a fazer outras escolhas bem diferentes daquelas que elas se propuseram fazer aqui na presença de Deus. E elas não conseguem permanecer, elas não conseguem perseverar em suas escolhas, em suas decisões de vida, naquilo a qual elas decidiram junto com Cristo de fato. Para quem você está vivendo? Essa também é uma outra pergunta-chave que nós precisamos responder. Para quem você está vivendo? O que você está planejando fazer com o resto dos seus dias de vida? Não importa quantos anos você tenha. Não importa se você tem 20 anos, se você tem 40 anos ou se você tem 60 anos. Qual é o rumo que a sua vida está tomando? O que você vai fazer de hoje em diante? Você gostaria que a sua vida valesse para alguma coisa?
Você gostaria de causar impacto, se tornar relevante no reino de Deus? Observe as escolhas que você está fazendo. Talvez você possa olhar e pensar, mas pastor, está tudo bem. Tá bom, eu venho à igreja de domingo, eu toco a vida, tá tranquilo. Eu não sei se você já ouviu a história que tinha um cara em cima do muro, e de um lado era o inferno, de outro lado era o céu, e a galera lá no inferno fazendo festa, a maior bagunça, e chamando o cara de cima do muro, ô, vem pra cá, vem com a gente e tal, e aquela bagunça acontecendo no inferno, e o cara lá em cima do muro, olhava para um lado, olhava para o outro, aqui é o céu, tudo arrumadinho, tudo bonitinho e tal, mas aqui tá... E ele olha para um anjo que estava ali do lado do céu e diz assim, e aí, eles estão me oferecendo um monte de coisa. E ele olha para o inferno e diz, e aí, e as propostas aconteciam. E por muitas vezes nós vemos pessoas assim, vivendo em cima do muro, sem conseguir se posicionar. Achando que viver em cima do muro é agradar a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, viver em cima do muro desagrada o Senhor. Fala para ela. Viver em cima do muro desagrada ao Senhor. O Senhor quer que você faça as escolhas que Ele faria. E surge uma pergunta, esse homem faz, o que mais você tem para me oferecer? Porque o céu está me chamando, né? Ele falou, e a galera que estava no inferno ali disse, eu não preciso te oferecer mais nada. Porque enquanto você estiver em cima do muro, você já está do lado de cá. E às vezes nós achamos que estamos em cima do muro, em uma posição politicamente correta. Não, isso aqui eu não falo, isso aqui eu falo, isso aqui, não, eu não me posiciono com isso, mas deixa eu te falar. Estar em cima do muro desagrada a Deus. Estar em cima do muro é estar do lado de lá. Qual é o posicionamento que você precisa tomar? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu não sei se você usou como desculpa até hoje o contexto dos seus pais. Porque quando nós falamos de contexto, existe um texto bíblico que diz assim, ó, vocês podem servir a esses deuses, vocês podem servir aos deuses dos seus antepassados, ou vocês podem tomar a decisão de servir ao Deus verdadeiro. Qual que é a sua decisão? Porque talvez você possa estar se sentindo aprisionado. E a porta dessa cela já foi aberta faz tempo. Cabe apenas a você tomar a decisão de sair desse lugar.
É uma escolha sua permanecer nesse lugar. É uma escolha sua estar nesse lugar por mais quantos anos você querer ficar. A informação que nós te entregamos nessa manhã é que se você fizer as escolhas provenientes à fé a qual você professa, entender a sua identidade, a sua responsabilidade, aquilo que o Senhor te chamou para viver e ter o Senhor como autoridade suprema na sua vida, você se tornará alguém bem-sucedido. As suas escolhas serão as melhores. Você não será enganado pelos prazeres da carne, pelas armadilhas do seu coração. Você não será enganado por Satanás. Mas você fará as suas escolhas de acordo com aquilo que te governa. As nossas vidas são assim. Nós fazemos as nossas escolhas por aquilo que nos governa. E a única coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, no nome de Jesus Cristo, é que você faça a escolha de ser governado pelo Senhor. Mas assim, pastor, essa autoridade não tem a ver com os líderes religiosos? Não, tem a ver com o Senhor. Porque se o seu líder religioso estiver fazendo algo errado, precisa ficar claro para todo mundo que existe algo errado sendo feito e você não pode compactuar com isso. A sua autoridade suprema precisa ser o Senhor. Não seja enganado. Não seja enganado por vozes malignas. Não sejam enganados pelo seu próprio coração, pelos seus próprios desejos. Escolham ser governados pelo Espírito Santo. Em meio a essas três vozes que você ouve constantemente, você consegue reconhecer qual é a voz do Espírito Santo? Dizer, ei, essa aqui é a melhor escolha. Essa aqui é a escolha que eu tenho que fazer. É isso que Ele está me pedindo para fazer. Sabe por quê? Porque essas escolhas determinam o nosso futuro. Gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. E se tem alguém aqui dizendo, pastor, eu preciso de oração, porque parece que até hoje as minhas escolhas têm sido as piores. Eu tenho conseguido fazer muitas más escolhas que têm refletido na minha vida hoje, na situação a qual eu me encontro. Querido, se você precisa de uma oração específica, nós queremos orar por você. Mas não saia